Semana Teológica tem como tema principal Igreja Reformada e Crescimento Saudável. E o tema desta noite é o crescimento da igreja e o pragmatismo. E coube a minha tarefa de anunciar o preletor, que sou eu mesmo. Então nós vamos orar pedindo graça a Deus. Pai Santo, nós te somos gratos pelo dia que o Senhor nos deu de trabalho, de estudos. Te louvamos por tua palavra, te louvamos por este seminário, esta casa de profetas. Te louvamos, Pai, pelo ensino que o Senhor tem, ó Pai, nos proporcionado através da tua palavra, dos livros, de homens, ó Pai, servos teus. Te louvamos por esta semana teológica, por tudo que já aprendemos até aqui, e te pedimos, ó Pai, a tua graça para que nesta noite nós possamos aprender um pouco mais de Ti, dos movimentos da história, das ameaças que rondam a Tua igreja neste país, e sejamos servos e servas valorosos, ó Pai, no viver a Tua palavra, no combater o erro e no anunciar o Teu Evangelho, Pai. Abençoa-nos, portanto, nesta noite, é o que nós te pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós vamos falar sobre o crescimento da igreja relacionado ao pragmatismo. Vamos ver primeiro algumas definições sobre pragmatismo, vindas dos próprios autores que trabalharam nesse tema, depois a visão de alguns reformados sobre o pragmatismo. Vamos pegar um exemplo, um estudo de caso de movimento pragmático no Brasil, e assim, no final, nós vamos encerrar mostrando por que nós não precisamos do pragmatismo. Então, vamos lá. O que é pragmatismo? É uma doutrina filosófica que adota como critério da verdade a utilidade prática. Isso é palavra-chave, isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Nasce na filosofia e naquele contexto de discussões mais profundas, o pragmatismo vem para dizer que se uma discussão não tem uma consequência prática, ela deve ser descartada. Surge nos Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX, com alguns pensadores tais como William James, Charles Peirce e John Dewey. Então, esses três são reconhecidos os fundadores. Agora, algumas definições dos próprios. O Charles Peirce disse o seguinte: para determinar o sentido de uma concepção intelectual, devem-se considerar as consequências práticas pensáveis como resultantes necessariamente da verdade da concepção, e a soma dessas consequências constituirá o sentido total da concepção. Você vê que, de novo, a expressão consequências práticas. William James disse que verdade é o que funciona melhor no sentido de conduzir-nos, o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas da experiência sem omitir nada. Você observa que nada é dito sobre verdade, sobre valores, mas sempre aquilo que funciona. Ainda William James: se as ideias teológicas provam que têm valor para a vida concreta, são verdadeiras, pois o pragmatismo as aceita, no sentido de serem boas para tanto. O quanto serão verdadeiras dependerá inteiramente de suas relações com as demais verdades que têm também de ser reconhecidas. Em suma, a verdade é aquilo que funciona. O que dizem os reformados sobre o pragmatismo? Algumas opiniões. Francis Schaeffer: o pragmatismo, de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos do certo e do errado, já é o pensamento predominante, tanto nos assuntos internacionais quanto no que diz respeito ao lar. O critério mais amplamente aceito é a conveniência, manter-se a paz pessoal e a prosperidade do momento a qualquer preço. Então, tanto numa mesa de negociações da ONU, quanto em uma mesa de uma família comum, muitas vezes, e eu diria que dos níveis mais altos você tem maior incidência disso, é que valores morais, verdade, valores absolutos já não são mais colocados na mesa.
o que é colocado na mesa é o que funciona, o que vai ser melhor para o nosso país, o que vai nos causar um menor prejuízo financeiro. Então, entrar ou não numa guerra, via de regra, não é se é uma guerra justa ou não, é o quanto aquilo vai nos dar de lucro ou o quanto nós vamos amenizar dos nossos prejuízos. Então, o pragmatismo já é a filosofia que tem imperado nas nações. O James Kennedy diz assim: não se pode lutar contra o sucesso. Tudo que funciona é certo. Muitos governam a vida com base neste conceito, mas como alguém pode construir um estilo de vida sobre tal padrão? Como se pode saber, ao se tomar uma decisão, se um certo curso de ação irá funcionar ou não? O pragmático, portanto, deve construir um sistema ético com base na experiência e nas probabilidades estatísticas. Algo funcionou anteriormente, então provavelmente funcionará agora. É bem diferente da vida do crente, que toma as decisões com base no que é certo ou errado. O pragmático, ele vai na base da experiência, daquilo que ele viu que funciona ou não funciona. J.D. Thomas, no livro Razão, Ciência e Fé: se considerarmos como verdadeiro aquilo que funciona, a verdade não só será relativa, mas também experimentará mudanças ou acréscimos. É uma consequência lógica, não é? Se é verdade aquilo que funciona e na nossa geração não funciona, e na próxima geração funcionará, então você tem um relativismo aí no que diz respeito à verdade. O que não é verdade hoje, na próxima geração pode ser verdade ou vice-versa. O Alex Montoya, no livro Redescobrindo o Ministério Pastoral: numa era de pragmatismo no mundo secular, onde os fins justificam os meios, existe a tentação de prostituir o caráter cristão em favor do sucesso. E mais, numa cultura que aclama cada vez mais o sucesso a qualquer custo e renega as virtudes como alvos valiosos, os líderes podem perseguir sem perceber os holofotes do sucesso e perder a alegria de servir a Cristo. Esse texto, ele retrata muito do que tem acontecido hoje. Você vê alguns líderes de sucesso que eles são líderes não porque buscam a verdade, mas porque buscam os holofotes e têm uma agenda para fazer aquilo que as pessoas gostam, aquilo que agrada mais à sociedade e não valores de certo e errado. John MacArthur, no livro Justificação pela Fé Somente: nossa época é de pragmatismo, obcecada com o que funciona e menos preocupada com o que é verdadeiro. A Nancy Pierce, no Verdade Absoluta: o pragmatismo leva de forma inevitável a um pluralismo de crenças, todas transientes e nenhuma eterna ou universalmente verdadeira. Novamente o relativismo, né? As crenças, os valores, eles são transitórios, não há valores absolutos. Solano Portela: a filosofia mais praticada na atualidade é o pragmatismo. Porém, do modo como o pragmatismo é aceito hoje, o que se está fazendo é um verdadeiro suicídio intelectual. Ao se desconsiderar princípios absolutos e ao se construir a vida sobre princípios relativos, julgados pelos resultados, as pessoas estão fazendo o mesmo que admitir que, uma vez que é impossível saber se a estrutura da casa é confiável, então simplesmente isso não tem mais importância. O melhor é continuar construindo o que pode ser visto, ou seja, os andares da casa, sem olhar para os fundamentos. Solano escreveu isso numa revista de escola dominical, deve ter uns 15 anos atrás. Augustus Nicodemos, no livro O que você precisa saber sobre batalha espiritual: o pragmatismo tem penetrado profundamente nas igrejas evangélicas, produzindo estragos tremendos. Mas será que devemos ser pragmáticos enquanto cristãos? Vamos usar certas coisas no culto e na vida cristã apenas porque elas funcionam? Ou vamos usar porque são bíblicas? Se o propósito é encher a igreja de pessoas, existem muitas coisas que podem ser feitas pelos pastores para terem suas igrejas repletas. Mas tais fórmulas são bíblicas? O pragmatismo abre caminho para outros erros e nos fará pensar que os fins justificam
os meios. Então, essa é uma realidade muito presente. Nós vemos pastores introduzindo coisas na igreja porque aquilo enche a igreja. Então, por exemplo, um pastor fazer uma encenação de água sendo transformada em vinho. Esse tipo de show enche a igreja. Ou de muralhas sendo derrubadas. Esse tipo de show enche a igreja. Então, isso é pragmatismo. É você desprezar princípios estabelecidos pela palavra para criar coisas que enchem a igreja e atraem pessoas. Então, essa realidade está muito mais perto do que nós imaginamos. O pragmatismo é, portanto, irmão do relativismo, pois torna a verdade dependente de circunstâncias e resultados. Muito diferente do que nós cremos, que a verdade é a palavra de Deus e ela é eterna, ela não muda, ela é acultural, há valores aqui que valem para todas as gerações. O pragmatismo, ele vai tornando a verdade mutável, relativa, de acordo com o que funciona ou não. Se a verdade é relativa, o fim justifica os meios, isto é, o importante é dar resultado, não importa como. Isso é muito presente no meio evangélico, não é? Vocês já repararam a quantidade de rádios piratas evangélicas? A ideia é, o fim justifica os meios. Ora, se é para pregar o evangelho, não tem problema que essa rádio é pirata. Ou então, pregadores que usam ilustrações mentirosas, e às vezes falando até coisas mentirosas da própria vida. O fim justifica os meios. Se é para salvar pessoas, não tem problema que eu coloque uma mentirinha, que aumente um pouco a ilustração. Então essa é uma ética muito presente nos nossos dias. Desprezam-se valores de certo e errado para fazer aquilo que dá mais certo, aquilo que funciona. Quão antigo é o pragmatismo? Nós vimos aqui a fundação dele nos Estados Unidos, no final do século XIX e começo do século XX, mas nós vemos sementes de pragmatismo na própria palavra de Deus. Alguns exemplos que nós temos aqui de pessoas que desconsideraram o que era certo para atingirem um meio que lhes pareceu mais interessante. Isso aqui é mais interessante, então eu desprezo o que é o correto para atingir o meu final. O episódio de Satanás tentando a Eva no Éden, em Gênesis 3, 4 e 5, quando Satanás disse: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E esse discurso encantou Eva, e ela deixou de lado a instrução de Deus, tomou do fruto e comeu. Em Juízes 17, nós temos uma história muito interessante de Mica, domesticando o culto. Juízes 17, a história começa narrando um homem que havia roubado a própria mãe, e aí ele confessa para a mãe: olha mãe, aquele dinheiro, veja o verso 2, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então começa com um homem ladrão que roubou a própria mãe, aí a mãe, ele devolve o dinheiro para ela dá o dinheiro para ele, para que ele faça uma imagem de escultura, uma de fundição, e assim ele contrata um ourives, e diz no verso 5, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Esse bordão que aparece frequentemente no livro dos Juízes, ele se aplica muito bem aqui, né? Porque era o cúmulo do absurdo alguém fazer deuses na própria casa, alguém fazer uma estola sacerdotal e consagrar o próprio filho como sacerdote. Isso era absurdo. E Mica fez tudo isso porque ele queria ter um sistema religioso dentro da sua própria casa. O texto avança e aparece um levita passando ali pela casa de Mica, e no verso 9, no verso 10, Mica diz para o levita: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E agora um levita é consagrado, entre aspas, um sacerdote, para
fazer parte daquela religião particular ali. Então veja, para todo judeu era muito claro que templo era localizado, que sacerdote tinha que ser de uma linhagem sacerdotal, mas esse homem desconsidera tudo para o seu próprio benefício. E esse levita que passa aqui, ele não ficou muito atrás, porque na sequência os danitas passaram por lá e disseram para ele: escuta, é melhor ser sacerdote de um homem só ou de uma tribo inteira? Aí diz o texto que ele se alegrou muito e foi ser sacerdote da tribo inteira. Então, valores divinos sendo colocados de lado para fazer aquilo que as pessoas querem. Saul, quando sacrificou no lugar do sacerdote, no lugar de Samuel, diz lá o texto que Samuel demorou, e aí Saul não teve dúvida, foi lá e sacrificou por si próprio. E aí quando Samuel chegou, lhe deu uma reprimenda e disse que por causa daquilo o reino seria passado dele. Davi, transportando a Arca da Aliança, diz lá o texto que ele colocou num carro novo, num carro de bois novo, e era proibido esse tipo de transporte. A Arca da Aliança tinha argolas por baixo para que se encaixassem as varas, e apenas os levitas, 4 levitas segurando as varas, sem contato nenhum com a arca, é que deveriam carregar aquela arca nas costas. Mas eles tiveram uma ideia melhor, não é? Vamos criar um carro de boi novos, um carro novo, vai ser muito mais moderno isso aqui. E os irmãos lembram da história, o boi tropeçou, Uzá, numa boa atitude, foi segurar a arca e foi fulminado na hora. Diz lá o texto, por causa de uma irreverência para com as coisas de Deus. Então, meus irmãos, princípios sendo colocados de lado, visando um fim maior. E Ananias e Safira, quando perceberam que Barnabé, ele ficou muito elogiado e muito bem visto pela igreja, eles quiseram fazer a mesma coisa, só que parcialmente. Venderam, retiveram parte do valor, para ter a reputação de Barnabé, mas também para ficarem com dinheiro. Então colocaram de lado princípios como a verdade, a honestidade, para atingir um fim maior. Então nós vemos que essas sementes do pragmatismo, isso é, a semente de desprezar valores eternos, visando o próprio bem, já estão na Bíblia há um bom tempo. E quando é que o pragmatismo entra na igreja? Entra quando o discurso o que importa é o crescimento numérico, custe o que custar. Se a igreja vai crescer, não importam os métodos. Então, vamos fazer algo para a igreja crescer. E se você tem a sua mente cativa à palavra, a primeira pergunta que você faz é: isso é bíblico? Isso tem base bíblica? Mas o pragmático não pensa assim. O pragmático, ele elabora planos e coisas para fazer a igreja crescer sem considerar valores eternos. Nós ouvimos na segunda-feira, na palestra do maestro Parcival, ele falando daquela grande igreja que nós temos no Brasil, que reconstituiu um templo aí gigantesco, que ela contrata e ela tem treinado os seus profissionais nos cursos mais avançados de administração e de marketing, justamente porque aquilo é uma empresa. E as campanhas que eles fazem, elas têm a ver não com palavra, mas têm a ver com métodos para alcançar pessoas, coisas que dão certo, não alcançar para conversão, alcançar para encher a igreja. E não nos iludamos, essa roupagem que foi dada agora, veterotestamentária, de templo de Salomão, de pregador com barbas grandes, com roupas judaicas, tudo isso é marketing, meus irmãos. Esse pastor não começou a ler o Antigo Testamento e falou: puxa, que lindo, eu tenho que reproduzir isso. Não, aquilo ali é marketing. Certamente é um movimento muito bem estudado para que a igreja seja cheia. Então o que importa é se a igreja vai crescer, não importam os métodos. No livro Com Vergonha do Evangelho, o MacArthur relata o que acontece em uma das igrejas dos Estados Unidos. Uma grande igreja do sudoeste dos Estados Unidos acaba de instalar um sistema de efeitos especiais que custou $500 mil, capaz de produzir fumaça, fogo, faíscas e luzes de laser no auditório. A igreja enviou algum dos seus membros para estudar ao vivo os efeitos especiais de Bally's Cassino, em Las Vegas.
O pastor terminou um dos cultos sendo elevado ao céu por meio de fios invisíveis que o tiraram da vista do auditório, enquanto o coral e a orquestra adicionavam um toque musical à fumaça, ao fogo e ao jogo de luzes. Para aquele pastor, tudo não passou de um típico show dominical. Ele lota a sua igreja através destes artifícios especiais, tais como derrubar uma árvore com uma serra para ilustrar um ponto de sua mensagem, realizar o maior espetáculo de fogos de 4 de julho da cidade, e um culto de Natal com um elefante, um canguru e uma zebra alugados. O show de Natal apresenta 100 palhaços com presentes para as crianças da igreja. 101 palhaços, né? Nós diríamos. O David Wells nos dá outro exemplo. Manhã de Páscoa de 2006. À espera, nas sombras, uma figura raramente vista na igreja. É o super-homem. Ei, o super-homem, aquele que salta sobre altos edifícios em um único impulso à cata de malfeitores. Não, espere um pouco, não é ele. Na verdade, é apenas o pastor titular. O pastor titular travestido de super-homem, pronto para comunicar o evangelho à nova geração. Assim, nesse dia, o pastor estava para começar a instrução de uma nova série sobre como saltar sobre desânimos, vencer dúvidas, derrotar imprevistos e ressurgir das cinzas como super-homem em muitas ocasiões. Então, é um dos exemplos que está lá no Coragem para Ser Protestante. Quais as raízes do pragmatismo na igreja, meus irmãos? O pai do moderno movimento de crescimento de igreja foi Donald McGavran, um filho de missionários frustrado com o pouco resultado das missões na Índia. Ele passou a desenvolver métodos que produzissem mais resultados. Então, detalhando um pouco mais, esse filho de missionários, ele começou a se frustrar porque as outras religiões, não as outras igrejas, as outras religiões cresciam e o cristianismo não estava crescendo. Ele passou a estudar as outras religiões para perceber quais eram os métodos, por que as outras religiões cresciam. E aí ele começou a aplicar esses métodos dentro do cristianismo. Ele fundou o Instituto de Crescimento de Igreja. Em 1965, o Instituto se uniu à Escola Fuller de Missões Mundiais, e o seu mais conhecido aluno foi Peter Wagner, mentor de muitos pastores dos nossos dias, né? E pastores brasileiros vão estudar com Peter Wagner, que está justamente, totalmente envolvido com pragmatismo religioso. McGavran diz assim: criamos métodos e políticas missionárias à luz do que Deus abençoou e à luz daquilo que Ele, obviamente, não abençoou. A indústria chama isso de modificar operações à luz da realimentação. Nada atrapalha tanto as missões transculturais quanto os métodos, instituições e políticas que deveriam atrair as pessoas a Cristo, mas não o fazem, que deveriam multiplicar as igrejas, mas não o fazem. Se um método não contribui para a glória de Deus e para a expansão da igreja de Cristo, jogue-o fora e arranje algo que o faça. Quanto aos métodos, somos ousadamente pragmáticos. A doutrina é algo diferente, num livro que não está traduzido. O Peter Wagner diz o seguinte: a Bíblia não nos consente pecar a fim de que a graça seja mais abundante, ou não permite usarmos quaisquer meios que Deus tenha proibido a fim de alcançarmos os fins que Ele nos recomendou. Até aqui concordamos. Mas com esta estipulação temos de perceber nitidamente que os fins, de fato, justificam os meios. O que mais poderia justificar os meios? Se o método que estou utilizando alcança o alvo a que me propus, por essa razão é um bom método. Se, por outro lado, o método não está atingindo o alvo, como posso justificar-me por continuar utilizando-o? Então os irmãos percebem que o que é certo e errado não é colocado à mesa, mas o método funciona, eu tenho que usá-lo. O método não funciona, eu jogo fora. Meus irmãos, alguns profetas, se tivessem usado essa filosofia, teriam jogado fora a pregação da palavra. Alguns profetas tiveram um ministério mais de condenação do que de salvação.
Então, se eles parassem para analisar e percebessem que em um ano não se converteu ninguém, se eles fossem pragmáticos, eles pensariam: bom, eu tenho que jogar fora esse método profético, não é? Que Deus me deu essa palavra aqui, eu tenho que inventar alguma outra coisa. Mas não fizeram porque foram fiéis à palavra. O que estava em discussão não era o que funciona, mas naquilo que eu sou fiel, aquilo que Deus me mandou fazer. O George Barna, que também é do movimento de igrejas, de crescimento de igrejas, ele diz assim: é crucial termos em mente o princípio da comunicação cristã. O auditório e não a mensagem é soberano. Observe isso aqui: o auditório é soberano, não a mensagem. Se nossa pregação almeja fazer com que as pessoas parem em meio a uma agenda confusa e reflitam sobre o que lhes estamos dizendo, nossa mensagem terá de se adaptar às necessidades do auditório. Quando pregamos algo que se baseia na proposição do pegue ou largue, em vez de uma sensibilidade e resposta às necessidades das pessoas, estas acabarão invariavelmente rejeitando nossa mensagem. Então, o que importa são as necessidades das pessoas, não o que Deus está te mandando pregar, né? O auditório é soberano, a mensagem não. A mensagem se submete ao auditório, às necessidades do auditório. Criticando esse pensamento, MacArthur, no livro Com Vergonha do Evangelho, vai dizer: o que teria acontecido se os profetas do Antigo Testamento tivessem endossado essa filosofia? Jeremias, por exemplo, pregou durante 40 anos sem ver qualquer resultado significativo. O apóstolo Paulo, ao invés de considerar o auditório, considerou a mensagem. O inverso. Veja esse trecho de 1 Coríntios 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estivesse entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está falando com habitantes de Corinto, que eram vizinhos de Atenas. Ora, se Atenas, por lá passaram Sócrates, Platão e Aristóteles, e esses homens influenciaram o mundo e ainda influenciam hoje, imagine a influência de Atenas em Corinto, que era uma cidade vizinha. É por isso que a palavra sabedoria é chave no livro de 1 Coríntios, porque Paulo está dizendo que a verdadeira sabedoria não é seguir os filósofos, que a verdadeira sabedoria não está na eloquência, está na palavra de Deus. E é possível que houvesse uma expectativa dos coríntios em encontrar Paulo o eloquente. E ele diz que quando ele chegou lá, ele não foi em ostentação de linguagem, nem de sabedoria. Ele foi no poder de Deus. As expectativas do auditório foram totalmente frustradas, porque o importante era a mensagem, não o auditório. Um trecho de 1 Tessalonicenses 2: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Um dos filhos do movimento pragmático é o seeker sensitive, sensível ao que busca numa tradução livre, ou igreja amigável. E aqui eu vou pegar esse exemplo de caso, tá? Eu poderia pegar a teologia da prosperidade para falar sobre pragmatismo, porque aquelas campanhas, aquelas correntes, tudo aquilo que é feito é visando não a restauração de vidas, mas é visando templos cada vez mais cheios. Mas a teologia da prosperidade, meus irmãos, é óbvia demais, é óbvia. Basta você ler um pouco da Bíblia para você perceber que aquilo ali não é evangelho. Eu quero usar como exemplo aqui um movimento mais sutil relacionado à igreja emergente e ao seeker sensitive, que aconteceu nos Estados Unidos há uns 20 anos atrás,
mas como nós temos um delay, né, uma demora até chegar no Brasil, agora é que está chegando aqui e é um movimento crescente, ok? É o sensível ao que busca. As igrejas expoentes deste movimento lá são a Willow Creek Community Church, pastoreada pelo Bill Hybels, e a Saddleback Valley Community Church, pastoreada pelo Rick Warren, autor bastante popular no Brasil. A filosofia Seeker Sensitive ensina que a igreja deve se adaptar ao não crente. Ela é sensível ao que busca, ao não crente que está buscando. A Willow Creek fez pesquisa entre os moradores. Antes dela ser construída, eles saíram de casa em casa perguntando como é que seria uma igreja ideal. E não estava perguntando para os crentes, estava perguntando para todo mundo. Qual seria uma igreja ideal na sua visão? E aí alguns disseram, uma igreja ideal não teria um pastor de terno e gravata esbravejando contra o pecado. Seria uma conversa informal, não teria meia hora de sermão, poderia ser substituído por um teatro. E aí as pessoas começaram a dar as suas opiniões do que seria uma igreja atual. Eles consolidaram tudo isso e fizeram uma igreja. A Saddleback retirou o nome Batista do seu nome, para não ficar com jeito de igreja. É uma estratégia de não parecer igreja, porque na visão deles, a igreja para o homem pós-moderno, ela caiu em descrédito. Então eu tenho que criar alguma coisa que não se pareça com igreja. Veja aqui a carta convite da Saddleback Church. É lógico que é a tradução, mas a formatação é essa, tá? Eu peguei a formatação da carta e apenas verti para o português. É a mesma formatação. Então eles mandaram cartas para os vizinhos. Não a Willow Creek, aquela que fez pesquisa. Aqui é a Saddleback, né, a do Rick Warren. Oi vizinho, até que enfim. A nova igreja projetada para aqueles que já desistiram dos cultos tradicionais. Vamos ser sinceros, muita gente não está ativa nas igrejas hoje. Por quê? Frequentemente, os sermões são chatos e não se aplicam à vida diária. Muitas igrejas parecem estar mais interessadas em sua carteira do que em você. Os membros não são amigáveis com os visitantes. Você se importa com a qualidade do berçário para suas crianças? Você acha que frequentar uma igreja deveria ser uma experiência agradável? Nós temos boas notícias para você. A Saddleback Valley Community Church é uma nova igreja planejada para satisfazer as suas necessidades. Nós somos um grupo amigável de pessoas felizes que descobriram a alegria da vida cristã. Na Saddleback você faz novos amigos e conhece seus vizinhos, aprecia música animada com um tom contemporâneo, ouve mensagens práticas e positivas que encorajam você durante a semana, confia suas crianças aos cuidados de um grupo de pessoas dedicadas. Por que não se animar neste domingo? Eu convido a você a estar conosco em nosso primeiro culto de celebração da Páscoa, em 6 de abril, às 11 horas. Estamos nos reunindo no teatro da escola Laguna Hills. Se você não tem uma igreja, tente a nossa. Descubra a diferença. Sinceramente, Rick Warren, pastor. Perceberam, irmãos? O tom da carta não parece uma carta evangelística. Não parece um pastor chamando as pessoas ao arrependimento. De forma nenhuma. Parece alguém chamando pessoas para serem, na melhor argumentação possível, para entrarem na igreja e aí lá, queremos crer, recebam o evangelho. Mas nós vamos ver depois a teologia Seeker Sensitive, que ela não confronta pecados. Então, quando o indivíduo entra, ele também não vai ter muito confronto. E aqui eu coloquei uma carta de igreja brasileira. Eu coloquei umas tarjas pretas aqui para não identificar a igreja, por uma questão ética, ok? Então vamos lá. Igreja, não, obrigado. Somos uma comunidade cristã conectada com a cultura e a atualidade. Buscamos um relacionamento com Deus, focado no amor, perdão e graça. Como você, queremos ser acolhidos, transformados e muitas vezes não encontramos isso nas igrejas. Acreditamos que o evangelho é essencial, mas pode ser simples e contextualizado. Muito prazer, somos a comunidade presbiteriana tal, um lugar de encontros e reencontros com Deus.
Com certeza isso aqui é melhor do que a anterior, não é? Porque aqui fala em graça, em redenção, ok. Mas observe o título: igreja não obrigado. A ideia de que você não deve tratar como igreja, porque igreja assusta as pessoas. O terrível, irmãos, é que a primeira pessoa que fala eclesia, que fala igreja no Novo Testamento, adivinhe quem é? É Jesus Cristo. É Ele quem inaugura o termo. É um termo que sai dos seus lábios. Quem somos nós para desprezar esse termo? Quem somos nós? Pragmatismo na igreja. As igrejas amigáveis têm algumas características. Primeiro, desconstrução de modelos tradicionais. E quem já estudou cosmovisão ou alguma matéria ligada à filosofia percebe que marca da pós-modernidade o desconstrucionismo. A ideia de você desconstruir tudo o que existe. Ora, nunca foram feitos tantos desenhos e tantas animações e tantos filmes desconstruindo os contos infantis. Já perceberam? Branca de Neve, já colocaram a bruxa como a rainha da história, e tantos outros. Aquele primeiro desenho do Shrek, você tem ali várias desconstruções. Então é típico da nossa sociedade você desconstruir tudo. Tudo que já foi construído você desconstrói para criar uma nova realidade. Isso entrou na igreja através destes movimentos. O Sproul diz assim: à medida que nossa sociedade se torna mais e mais secular, há uma tentativa de repensar a igreja, remover todos os artefatos de igrejice, livrar-nos dos púlpitos, dos bancos característicos, transformar a igreja em algo parecido com uma sala de concerto e tornar a adoração como um ministério externo que tem o propósito de ser interessante, animador e divertido. Há uma grande igreja nos Estados Unidos, de um autor bastante lido no nosso meio, que é o Tim Keller, que os músicos da igreja não são crentes. Ele paga músicos profissionais para cantar no culto, porque o objetivo é a qualidade da música. Percebem? Então, como as coisas começam a serem secularizadas? Isso Sproul disse no Apacento Meu Rebanho. O Michael Horton no Doutrinas da Maravilhosa Graça. Algumas igrejas seculares no sul da Califórnia têm substituído a solenidade da Santa Ceia por uma abordagem ponche e biscoitos. Alguns têm até mesmo substituído o pão e o vinho por pizza e Coca-Cola. A estes, o apóstolo Paulo repetiria sua advertência aos coríntios: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então é desconstrucionismo, né? Por que pão e vinho? Por que eu não posso usar pizza e Coca-Cola? Ou bolacha e refrigerante, alguma coisa assim, né? É quebrando as coisas que estão estabelecidas. O Michael Horton de novo. O movimento de crescimento da igreja, inconscientemente fundindo influências gnósticas com tendências modernas de marketing, liberta as igrejas de todo aquele material pesado. Como um shopping center, o prédio de uma igreja contemporânea é projetado para ser utilizado para inúmeros fins, não para adoração. Afinal de contas, se a transcendência de Deus não é mais considerada importante, quem precisa de uma arquitetura eclesial, se pondo no caminho da experiência da adoração? O objetivo do projetista é criar uma atmosfera de neutralidade e conforto para o povo, não evocar um senso de santidade divina para os adoradores. Em outro livro, o Sproul, no livro Santidade de Deus, ele fala de uma experiência que teve entrando numa grande igreja lá na Europa, daquelas que você entra e você olha para cima, e os seus passos até ecoam. E ele entrou e ele ficou ali parado observando, e vindo de fora da igreja vinha uma criança muito barulhenta, fazendo barulho e tal. Quando ela chegou, que parou na frente, na porta da igreja, que ela olhou, ela silenciou. É aquilo que o maestro Parcival nos disse na segunda-feira, da perda do sagrado. Ambientes, não significa que um ambiente é mais sagrado que o outro, mas ambientes reservados para usos sacros.
a coisa tem se perdido. Algumas igrejas mais moderninhas hoje não parecem com igreja, parecem com auditórios mesmo. No passado, tanto na Europa quanto na América do Norte, a teologia, ela influenciava a arquitetura. A arquitetura de uma igreja era montada pensando-se na teologia. A ideia de olhar para cima, as torres como dedos apontando para o céu, a disposição dos móveis, o púlpito sempre no meio, geralmente ladeado dos 2 sacramentos, a mesa e a pedra batismal ou a pia batismal, né? Então havia teologia na arquitetura. Hoje removeram-se tudo isso. Algumas igrejas não têm mais púlpito, tem um banquinho com um laptop. Então vai se reconstruindo ou desconstruindo elementos que têm o seu significado teológico. Isso tem entrado nas nossas igrejas. O Horton diz ainda: já se foram também as linhas agudas, os cantos ásperos, a madeira talhada e a mobília pesada, especialmente o púlpito e a mesa da comunhão, pois esses não podem ser facilmente removidos para dar espaço para as performances no palco. Assim como nós mesmos, a mobília deve ser móvel, o púlpito não é construído permanentemente em seu lugar, como um carvalho com suas raízes indomavelmente embrenhando a terra. Esta leveza é acrescida mais adiante pela decisão do Comitê de Crescimento da Igreja de se livrar dos rudes cantos masculinos da arquitetura e banhar o palco com tons claros, violeta e turquesa. Neste ínterim, a palavra foi removida junto com os sacramentos e a disciplina, as próprias marcas de uma igreja verdadeira. De fato, um relato de um jornal conta que uma igreja em New Jersey havia conseguido reduzir o período de culto para 20 rápidos minutos, simplesmente tirando o sermão e os sacramentos. Eles resolveram fácil, né? Resolveram fácil. Esse livro o Horton está falando aqui no A Face de Deus, que é um dos melhores livros sobre adoração cristã, viu? Então, esse é um primeiro elemento, é a desconstrução do culto. Um segundo é a suavização da mensagem. A gente partiu do culto e da igreja de uma forma mais ampla e vamos agora para a mensagem. O John MacArthur dá alguns exemplos de pessoas falando sobre essas igrejas. Alguns depoimentos. Aqui os sermões são relevantes, otimistas e o melhor de tudo, curtos. Você não ouvirá muita pregação a respeito do pecado, condenação e fogo do inferno. A pregação aqui nem se parece com pregação, é uma conversação sofisticada, polida e amigável. Quebra todos os padrões estereotipados. Outro relato. Aqui não há fogo nem enxofre, nada de pressionar as pessoas com a Bíblia, apenas mensagens práticas e divertidas. Outra pessoa. Os cultos em nossa igreja trazem consigo um ar de informalidade. Você não verá os ouvintes sendo ameaçados com o inferno ou sendo considerados como pecadores. O objetivo é fazer com que se sintam bem-vindos, não de afastá-los. Como acontece com todos os pastores, a resposta é Deus, mas ele o menciona apenas no final e o faz sem muita seriedade. Nada de discursos, nada de altos brados, nem fogo nem enxofre. Ele nem usa a palavra que começa com a letra I. Nós chamamos isso de evangelho light. É a mesma salvação oferecida pela velha e boa religião, antiga, mas com um terço a menos de culpa. A palavra I é inferno, né? O depoente aqui nem teve coragem de usar. O pastor está pregando mensagens bastante atuais, mensagens de salvação, mas a ideia não é tanto de salvação do fogo do inferno. Pelo contrário, é salvação da falta de significado e de propósito nesta vida. É uma mensagem mais soft, de mais fácil aceitação. Todos esses depoimentos estão lá no Com Vergonha do Evangelho. Aqui o Cole Manning. Em todos os lamentos e acusações feitos pelos nossos videntes e profetas, não ouvimos nenhuma menção ao pecado, palavra que era uma autêntica senha dos profetas. Trata-se de uma palavra que sempre esteve presente na mente das pessoas, mas agora raramente é sequer ouvida. Então, só fechando esse outro ponto, a suavização da mensagem. Nessas igrejas mais modernas, você não vai ter confronto de pecados, assim como não na teologia da prosperidade, não é? Porque o objetivo não é afastar as pessoas. E vocês que são de igreja séria sabem
que alguns visitantes que sentam nos bancos nunca mais voltam, porque às vezes Deus dá uma palavra tão forte que a pessoa vai embora. Então, para essas igrejas que visam crescimento, a palavra nunca vai ser dura, vai ser sempre algo psicologizado, algo de autoajuda, muitas vezes, vai ser sempre uma mistura de evangelho com cultura, e às vezes a mistura pesa mais na cultura do que no próprio evangelho. Então há uma suavização da mensagem. Assimilação à cultura, e nós estamos caminhando para o final, irmãos. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, no Pregação e Pregadores: Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor atraía os pecadores porque Ele era diferente. Aproximavam-se dele porque sentiam haver nele algo diferente. E o mundo sempre espera que sejamos diferentes. Essa ideia de que poderemos ganhar pessoas para a fé cristã se lhes mostrarmos que, afinal de contas, somos notavelmente parecidos com elas, é um erro profundo, teológica e psicologicamente falando. Uma outra característica é o culto focado nos não crentes. Por isso o nome sensível ao que busca, sensível ao não crente. O Sproul diz assim num vídeo que está disponível no YouTube: o culto deve ser o encontro comunitário do povo de Deus para adoração. Você sempre supõe que haverá joio no meio do trigo e que haverá incrédulos presentes no culto. E você tem que ser sensível a isso, como Paulo indica aos Coríntios. Então você tem que, em algum momento, atingir o perdido em seu sermão. Mas, fundamentalmente, o que está acontecendo no domingo de manhã é que os crentes estão reunidos no dia do Senhor para se assentar aos pés dos apóstolos, para se unirem em oração, para louvor, para adoração, celebração da ceia do Senhor. E o que deveria mais nos preocupar sobre a nossa adoração é o que agrada a Deus, não o que agrada ao incrédulo. Então o Sproul mostra que até o nome está incorreto, porque a filosofia do sensível ao que busca é agradar o incrédulo, e biblicamente nós temos que agradar a Deus. Rebatendo esse ponto, a igreja deve equipar os santos. Efésios 4,12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Hebreus 10,25, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Culto é para a reunião dos crentes, para adorarem ao Senhor. Você não faz um culto pensando nos incrédulos. A igreja deve buscar o perdido no mundo, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma outra crítica, não é? Quando eu transformo a minha igreja para que ela seja agradável ao não crente, o pressuposto é que eu vou trazer o crente para dentro da igreja. É a ratoeira, não é? Então eu tenho que transformar esse salão para ter o menos de aparência possível de uma igreja, para deixar ele altamente confortável, para que a mensagem não confronte aquele que está vindo aqui. Por quê? Porque o meu objetivo é trazer o não crente para cá, para a armadilha. E pregar o evangelho não é isso, irmãos. A gente tem que sair da igreja para pregar o evangelho. E o indivíduo, quando é atingido lá fora, num discipulado que você faz na hora do almoço no seu trabalho, nos grupos pequenos nos lares, numa evangelização pessoal, e ele se converte a Cristo, a última coisa que ele vai prestar atenção quando entrar na igreja é na mobília da igreja, se a igreja parece ou não com a igreja. Se ele está convertido em Cristo, essas coisas são altamente acessórias e periféricas. Mas o erro do movimento é justamente achar que a forma de evangelização é trazer pessoas de fora para chegarem na igreja e se sentirem bem na igreja. E isso, meus irmãos, é desconsiderar o poder do evangelho, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, terminando, 3 aplicações para terminarmos. Primeira, não precisamos de pragmatismo para crescer. Não precisamos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós vimos isso ontem na palestra do reverendo Hermstein. É o dinamis, é o poder de Deus, o poder que criou o mundo, o poder que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, é o poder que atinge o coração de uma pessoa eleita. Não é pouca coisa, irmãos.
Não é um produto que você está vendendo, um sapato que você tem que convencer a pessoa. É poder de Deus atingindo o coração de pedra e gerando vida. Nós não podemos desconsiderar isso. Quando eu fico dando importância para métodos, tira púlpito porque isso afasta, não usa terno porque isso assusta, vamos remodelar a igreja para atrair, eu estou desconsiderando a força do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é poder para a salvação. Quando ele atinge um coração, é irresistível, é graça irresistível. Nós não precisamos de pragmatismo para crescer. Segundo, é Deus quem acrescenta membros às nossas igrejas. Enquanto isso, ia o Senhor, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2,47. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, por quê? Porque era uma igreja que perseverava na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão. Era uma igreja que perseverava, era uma igreja que obedecia. Quando a igreja obedece, o próprio Deus vai acrescentando pessoas à nossa igreja. O Evangelho é poder de Deus. A Nancy Pierce, no Verdade Absoluta, diz o seguinte: o único modo de a igreja estabelecer credibilidade genuína com os não crentes é mostrar algo que eles não podem explicar ou imitar por seus métodos naturais e pragmáticos, algo que só possam explicar evocando o sobrenatural. Eu achei essa frase impressionante, porque o povo de Deus conta com elementos sobrenaturais, o povo de Deus conta com oração, o povo de Deus conta com milagre, o povo de Deus conta com o poder do Evangelho. Por que nós estamos querendo imitar o mundo para trazer pessoas para dentro da igreja? Nós temos uma arma que o mundo não tem, e ao invés de nós usarmos estas armas e o mundo olhar para nós e dizer: alguma coisa estranha acontece ali, não é? Isso a gente não consegue fazer. Nós estamos mandando pessoas estudar os métodos mundanos para trazer para dentro da igreja. Meus irmãos, isso é desprezar o Evangelho de Deus, é desprezar o poder de Deus. Nós temos algo que o mundo não tem. Eles deveriam olhar para nós e ficarem impressionados. Como é que eles fazem isso? Segundo, a forma de igreja ou culto nunca é neutra. Muitas destas igrejas alternativas dizem o seguinte: nós somos reformados, apenas a nossa forma é algo diferente, mais leve, mais contemporâneo. Meus irmãos, forma nunca é neutra, forma expressa conteúdo, forma é linguagem não verbal. David Wells, no Coragem para Ser Protestante: por mais inocentes que pareçam as intenções, o experimento com a forma sempre afeta o conteúdo. A metodologia transforma a fé sempre que a graça é colocada à venda. O John Benton, no livro Cristãos em uma Sociedade de Consumo. Marshall McLuhan foi o grande mestre da sociologia dos anos de 1960. Sua afirmação mais conhecida era: o meio é a mensagem. Em outras palavras, o meio pelo qual nos é comunicada a mensagem já é uma mensagem em si. Não é uma mensagem tão forte, mas ela não é neutra. O meio expressa a mensagem também. Terceira e última aplicação: a ênfase nos métodos é uma forma de descrença na soberania de Deus. Eu costumo dizer que essas metodologias novas são arminianismo com vestes pós-modernas, ou, se me permitem, arminianismo com banho de loja pós-moderno. É o mesmo arminianismo, é a ênfase nos métodos para convencer alguém que vai tomar a decisão. Por isso ele tem que ser bem convencido. A palavra de Deus, 1 Coríntios 1: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Termino citando Ebounds: os homens são o método de Deus, a igreja procura métodos mais aperfeiçoados, Deus procura homens mais aperfeiçoados.
Deus procura homens mais aperfeiçoados, não métodos, não métodos. A história do cristianismo é repleta, é cheia de homens e mulheres que foram instrumentos nas mãos de Deus, sem nenhum método, sem nunca ter feito um curso de evangelização. A nossa geração está pensando o contrário, nós estamos nos cercando de métodos para todo lado e não evangelizamos. É como alguém que passa a vida inteira indo para congressos de pescaria, mas nunca foi para o mar pescar um peixe. Essa é a nossa geração. Nós deveríamos, meus irmãos, voltar às antigas doutrinas, não é? Aos antigos meios, às armas que Deus colocou na nossa mão: oração, leitura da palavra, obediência, usar aquilo que o mundo não tem, e a partir daí, cheios do poder de Deus, nós começaríamos a colher os resultados. Que Deus assim nos abençoe.